Meu nome é Sandra Matos, tenho 33 anos. E na noite em que meu telefone acendeu com 43 mensagens de voz, eu estava sentada na varanda do meu apartamento em São Paulo. São Paulo, tomando chá de camomila e observando o horizonte brilhar como sempre faz depois de uma tempestade. Lembro-me do momento exato porque o ar cheirava a pavimento molhado e magnólia. E eu tinha acabado de revisar o relatório de lucros trimestrais de uma empresa que construí do zero minha empresa minha. E o telefone começou a vibrar na mesa de vidro ao meu lado. Não uma, não duas, mas repetidamente vibrando tão forte que quase escorregou da borda. Peguei-o, e a lista de notificações era tão longa que tive que rolar. 43 mensagens de voz todas de números que eu não via há 7 anos. Números que eu havia deletado, mas nunca verdadeiramente esquecido. Porque algumas coisas você guarda nos ossos, por mais que tente deixá-las ir. Cada mensagem de voz continha as mesmas duas palavras. Mas estou me adiantando para entender por que essas duas palavras me despedaçaram. Naquela noite, você precisa entender o que aconteceu 7 anos atrás, quando saí de uma casa em Campinas, São Paulo, com uma mala com um zíper quebrado, R$ 200 dobrados na minha meia, e nem uma única pessoa da minha família que acreditava que eu sobreviveria mais de um mês. Cresci em uma casa de 2 andares na Avenida das Acácias. Meu pai, Geraldo Matos, trabalhava como supervisor de rota para uma empresa de distribuição de pão. Minha mãe, Paulina Matos, era contadora em meio período em um consultório dentário a 3 quarteirões da nossa casa. Eu tinha um irmão mais velho, Tiago, 4 anos à minha frente, e uma irmã mais nova, Natália, que veio 2 anos depois de mim. Por fora, parecíamos qualquer outra família de classe média, tentando se manter unida. Mas o interior daquela casa operava sob um conjunto de regras que ninguém nunca escreveu e que todos deveriam seguir. A primeira regra era que Geraldo estava sempre certo. Não às vezes, não na maioria das vezes. Sempre. Se ele dissesse que o céu era laranja, você não olhava pela janela. Você apenas concordava. A segunda regra era que Paulina mantinha a paz a qualquer custo. Ela não era uma mulher fraca. Ela era estratégica. Ela aprendeu cedo em seu casamento que concordar com Geraldo tornava a vida mais suave. E ela nos transmitiu essa lição como se fosse escritura. A terceira regra a que moldou toda a minha infância era que Tiago era o filho predileto. Natália era o bebê que precisava de proteção. E Sandra, a do meio, era a coringa. Eu era a que resolvia tudo. Eu preparava o jantar quando Paulina trabalhava até tarde. Eu dava aulas de matemática para Natália. Eu limpava as calhas porque Tiago tinha treino de futebol. Eu não era maltratada de forma óbvia. Não havia hematomas nem portas trancadas. Apenas uma silenciosa e constante anulação de quem eu era substituída pelo que a família precisava que eu fosse naquele dia. Eu era inteligente. Eu sabia que era inteligente. Meus professores sabiam que eu era inteligente. Na oitava série, eu obtive 98% no teste de aptidão estadual. E minha orientadora, uma mulher chamada Senhora Ribeiro, me chamou de lado e me disse que eu tinha o tipo de mente que poderia me levar a qualquer lugar. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto dirigida a mim antes. Não era pena. Não era obrigação. Era admiração genuína. Eu carreguei aquele momento como uma lanterna pelos corredores escuros do ensino médio. Eu me formei em terceiro lugar na minha turma com um GPA de 3,94 e me inscrevi em 6 faculdades, sem contar aos meus pais. Quando as cartas de aceitação chegaram, mostrei a Paulina primeiro, esperando que ela se orgulhasse. Ela olhou as cartas, depois olhou para mim e disse: Sandra, você sabe que não podemos pagar por isso e precisamos de você aqui. Natália tem apenas 15 anos. Tiago acabou de começar na faculdade comunitária e seu pai está pagando pelo caminhão dele. Lembro-me de estar na cozinha segurando aquelas cartas e senti como se alguém tivesse derramado água fria por dentro do meu peito. Eu não discuti. Eu não chorei.
Eu apenas dobrei as cartas de volta aos envelopes e as coloquei na gaveta debaixo da minha cômoda, embaixo de antigos boletins e cartões de aniversário de pessoas que haviam esquecido que eu existia. Eu fiquei. Consegui um emprego em um call center que vendia pacotes de seguro odontológico. Eu trabalhava no turno das 15 horas às 23 horas e voltava para casa cheirando a café velho e iluminação fluorescente. Eu dava R$ 400 por mês a Paulina para despesas domésticas. Eu levava a Natália para o recital de dança dela. Ajudei Tiago a se mudar para o primeiro apartamento dele quando ele finalmente saiu carregando caixas por 3 lances de escada, enquanto ele ficava na caçamba do caminhão fazendo ligações. Ninguém nunca disse obrigado. Nem uma vez. Era simplesmente esperado. Sandra vai dar um jeito. Sandra sempre dá. E por um tempo eu me convenci de que isso era amor. Que ser necessário era o mesmo que ser valorizado. Que estar presente para pessoas que nunca estavam presentes para mim era nobre. Mas à noite, quando a casa ficava quieta e Geraldo dormia em sua poltrona reclinável com a televisão ligada, eu sentava na mesa da cozinha com um caderno e escrevia planos de negócios pequenos. No início, um serviço de tutoria, uma empresa de limpeza, uma caixa de assinatura de material de escritório. Enchi 7 cadernos com ideias entre os 19 e os 24 anos, e nunca mostrei um único para ninguém da minha família. Eu sabia exatamente o que eles diriam. Eles diriam: Sandra, seja realista. Eles diriam: Sandra, você não tem dinheiro para isso. Eles diriam: Sandra, pare de sonhar e comece a ajudar. O ponto de ruptura veio em 14 de março de 2017. Eu tinha 26 anos. Eu trabalhava no call center há 8 anos. 8 anos da minha vida passados em um cubículo cinzento com um fone de ouvido que deixava uma marca vermelha na minha orelha, vendendo pacotes odontológicos para estranhos que não os queriam. Naquela manhã, recebi uma carta pelo correio de um programa de educação continuada de uma escola de negócios em Belo Horizonte. Eu havia me inscrito discretamente, como fazia tudo, sem alarde, sem pedir permissão. A carta dizia que eu havia sido aceita em um programa de certificação de 10 meses em gestão de pequenas empresas e empreendedorismo. A mensalidade era de R$ 4.800. Eu havia economizado R$ 5.200 ao longo de 3 anos, pulando almoços e colocando cada centavo de horas extras em uma conta separada que ninguém sabia. Sentei no meu carro na garagem e li aquela carta 4 vezes. Minhas mãos tremiam. Pela primeira vez em anos, senti algo que quase tinha esquecido, a forma esperança. Quando entrei e contei aos meus pais. Geraldo mal levantou os olhos do prato. Paulina largou o garfo e perguntou quem levaria Natália para o estágio. Natália, que tinha 24 anos com carteira de motorista válida e um carro que Geraldo havia comprado para ela. Eu disse: Natália pode dirigir sozinha. A mesa ficou em silêncio. Geraldo levantou os olhos então. Ele me olhou da maneira como se olha para um cachorro que acabou de derrubar um copo d'água. Ele disse: Sandra, você não tem perfil para a escola de negócios. Você não é esse tipo de pessoa. Você é uma ajudante. É nisso que você é boa. Apenas seja grata por ter um emprego e um teto. Aquele foi o momento em que o último fio dentro de mim se partiu. Não com um som dramático, não com um grito. Partiu-se silenciosamente da maneira como as coisas quebram quando estão se dobrando há muito tempo. 2 semanas depois, em 28 de março de 2017, eu arrumei uma mala. O zíper do lado esquerdo estava quebrado. Então usei um elástico de cabelo para mantê-lo fechado. Peguei os R$ 200 que me restavam na conta corrente depois de pagar minha parte das contas. Deixei o resto das minhas economias intocadas por enquanto, porque estavam em um banco separado e eu as transferiria mais tarde. Não deixei um bilhete. Não me despedi de Natália. Não abracei Paulina. Saí pela porta lateral às 6 da manhã, enquanto todos dormiam.
e peguei um ônibus Greyhound para Belo Horizonte. Sentei na última fileira com minha mala entre os joelhos e observei Campinas desaparecer por uma janela manchada de impressões digitais. Eu não chorei. Eu estava muito cansada para chorar. Eu tinha 26 anos e passei minha vida inteira sendo a pessoa em quem todos se apoiavam, mas ninguém nunca me erguia. E decidi em algum lugar entre Campinas e Juiz de Fora que estava farta. Eu ia construir algo. Eu ia me tornar alguém. E eu ia fazer isso sem nenhum deles. O ônibus chegou em Belo Horizonte às 8h30 da manhã e descia em uma cidade que eu havia visitado apenas uma vez antes para uma conferência de seguro odontológico. Fiquei na calçada em frente à rodoviária com minha mala quebrada e olhei para os prédios ao meu redor e senti algo estranho. Não era excitação. Não era medo. Era vazio. O tipo de vazio que surge quando você carrega um peso por tanto tempo que, ao deixá-lo, não se sente aliviado. Parece que você está flutuando e não sabe qual direção é para cima. Encontrei um motel na rua principal leste chamado Pousada Trevo. O quarto custava R$ 42 por noite, o que significava que meus R$ 200 durariam cerca de 4 noites se eu não comesse nada. Sentei no colchão fino e tirei a carta de aceitação do programa de negócios. As aulas começavam em 10 de abril. Eu tinha 12 dias para encontrar um emprego, um lugar para morar e alguma forma de comer. Abri meu laptop, que tinha 6 anos, e uma rachadura no canto inferior esquerdo da tela, e comecei a procurar. Em 3 dias, encontrei uma posição em uma empresa de logística de transporte chamada Logística Rápida Brasil. Era um cargo de entrada de dados de segunda a sexta, das 7 horas às 15h30. O salário era de R$ 14,25 por hora. Não era glamuroso, não era nem interessante, mas pagava. E o turno terminava cedo o suficiente para eu frequentar as aulas noturnas do programa de negócios. Fui à entrevista com o único blazer que possuía um azul marinho com um botão solto no punho esquerdo que eu havia costurado de volta com linha branca, porque não tinha linha azul marinho. O gerente de contratação, um homem chamado Ricardo Mendes, olhou meu currículo e disse: Você trabalhou no mesmo call center por 8 anos. Isso mostra lealdade. Eu quase ri. Não mostrava lealdade. Mostrava cativeiro. Mas eu sorri e disse: Eu acredito em compromisso. E ele me contratou na hora. Meu primeiro pagamento viria em 2 semanas. Eu precisava sobreviver até lá. Encontrei um quarto para alugar em uma casa na zona norte de Belo Horizonte. A proprietária era uma carteira aposentada chamada Dona Velma Santos. Ela tinha 71 anos, cerca de 1,50 m de altura, e uma voz que soava como cascalho rolando em um telhado de zinco. Ela alugava 2 quartos em sua casa para jovens mulheres, porque, como ela me disse durante nossa primeira conversa, jovens mulheres precisam de um lugar seguro para pousar, e eu tenho mais quartos do que preciso. O aluguel era de R$ 375 por mês, com utilitários incluídos. Eu disse a ela que não poderia pagar até que meu primeiro cheque chegasse. Ela me olhou por um longo momento. Então ela disse: Você tem olhos honestos. Pague-me quando puder. Mudei-me naquela noite. O quarto tinha uma cama de solteiro com uma colcha que cheirava a lavanda e naftalina, uma pequena escrivaninha de madeira e uma janela que dava para uma magnólia. Era o primeiro espaço que havia sido inteiramente meu. Enquanto isso, meu telefone estava explodindo. Paulina ligou 14 vezes no primeiro dia em que eu estava fora. Geraldo ligou 2 vezes, o que para ele era praticamente histérico. Natália enviou uma série de mensagens de texto que variavam de confusas a raivosas. Onde você está? A mamãe está surtando. Isso é tão egoísta, Sandra. Papai diz que você perdeu a cabeça. Tiago não ligou nos primeiros 3 dias. Quando finalmente ligou, deixou uma mensagem de voz que dizia: Sandra, qualquer que seja o ponto que você está tentando fazer, você o fez.
Volte para casa antes que você envergonhe a família. Ouvi cada mensagem uma vez. Então desliguei meu telefone, sentei na cama no quarto de Dona Velma Santos e olhei para a magnólia até a luz desaparecer. Eu não liguei de volta. Eu não respondi a uma única mensagem de texto. Eu não estava tentando puni-los. Eu estava tentando sobreviver. E eu sabia com absoluta certeza que se deixasse as vozes deles voltarem, eu desmoronaria. Eu voltaria para aquela casa de 2 andares na Avenida das Acácias e pegaria o peso novamente e o carregaria até que ele me esmagasse. O programa de certificação de negócios era realizado em um pequeno campus perto do bairro da Savassi. Havia 22 alunos na turma. A maioria deles estava na casa dos 20 anos recém-saídos de programas de graduação ou tirando um ano sabático. Eu era a mais velha na sala. A instrutora, uma mulher chamada professora Helena Soares, passou 18 anos em consultoria corporativa antes de fazer a transição para a educação. Ela tinha olhos afiados e o hábito de pausar no meio da frase para deixar suas palavras fazerem efeito. No primeiro dia, ela pediu que cada um de nós se levantasse e dissesse por que estávamos ali. Quando chegou a minha vez, levantei e disse: porque passei 8 anos em um cubículo vendendo seguro odontológico e sei que sou capaz de mais. Algumas pessoas sorriram. A professora Helena Soares assentiu lentamente e disse: bom, agora prove. Eu pretendia provar. Os próximos 10 meses foram os mais difíceis da minha vida. Mas foram difíceis de uma forma que me tornou mais forte, em vez de menor. Eu trabalhava na Logística Rápida Brasil das 7 horas às 15 horas. E 30 minutos depois, pegava o ônibus para o outro lado da cidade para a aula das 17 horas às 20 horas e 30 minutos. Comia sanduíches de pasta de amendoim na maioria das noites. Estudava até a meia-noite na escrivaninha do quarto de Dona Velma Santos, com a magnólia do lado de fora da minha janela, captando o luar. Aprendi sobre análise de mercado, projeções financeiras, posicionamento de marca, gestão da cadeia de suprimentos e a estrutura legal de pequenas empresas. Aprendi sobre limitada e sociedades anônimas e microempreendedor individual. Aprendi a escrever um plano de negócios que um banco levaria a sério. E em algum lugar, por volta do 5º mês, enquanto trabalhava em um estudo de caso sobre otimização de logística, algo clicou. Eu havia passado 8 anos em um call center, mas também havia passado 8 anos aprendendo como as empresas se comunicavam com os clientes. Eu entendia as lacunas. Eu entendia as frustrações. Eu entendia os lugares onde os sistemas falhavam e as pessoas ficavam perdidas. Comecei a esboçar um conceito de negócio em meu caderno durante as pausas para o almoço na Logística Rápida Brasil. A ideia era simples. Empresas de pequeno e médio porte frequentemente tinham dificuldades com a comunicação com o cliente porque não podiam pagar por call centers dedicados, mas estavam perdendo clientes devido a um acompanhamento deficiente e tempos de resposta lentos. Meu conceito era um serviço de engajamento do cliente que fornecia especialistas em comunicação treinados em regime de contrato. Não um call center algo mais pessoal, algo que parecesse uma extensão da empresa cliente em vez de uma terceirização sem rosto. Eu o chamei de Matos Soluções. Escrevi o nome no topo de uma página nova do meu caderno e o sublinhei 3 vezes. Durante esse período, minha família tentou me contatar por outros canais. Uma tia, chamada Lúcia, irmã da minha mãe, me ligou de um número que eu não reconheci. Quando atendi, ela disse: Sandra, sua mãe está doente de preocupação. Isso está desfazendo a família. Eu perguntei a ela. A família estava unida antes de eu ir embora. Ela não teve resposta. 2 semanas depois, um primo chamado Bruno me enviou uma mensagem nas redes sociais que dizia: ouvi dizer que você fugiu. Seu pai disse a todos no dia de ação de graças que você teve um colapso mental. Li aquela mensagem 3 vezes. Um colapso mental. Essa foi a história que eles escolheram. Não que eu tivesse saído para buscar algo melhor.
não que eu tivesse sido sufocada por uma década. Eles disseram às pessoas que eu estava mentalmente instável. Eles disseram à família estendida, à igreja, aos vizinhos. Sandra teve um colapso. Sandra não está bem. Sandra enlouqueceu. Eles transformaram minha coragem em um diagnóstico. Eles reescreveram minha fuga como uma doença. E naquele momento, sentada na cama de solteiro, no quarto de Dona Velma Santos, tomei uma decisão que definiria os próximos 7 anos da minha vida. Bloqueei todos os números, todas as conexões de redes sociais, todas as pontes possíveis de volta ao mundo que eu havia deixado para trás. Não fiz isso por ódio. Fiz isso por autopreservação. Porque quando as pessoas que deveriam amar você decidem explicar sua ausência, chamando você de louca, elas não estão tentando entender você. Elas estão tentando controlar a narrativa, e a única maneira de escrever sua própria história é parar de deixar outras pessoas segurarem a caneta. O programa de certificação de negócios terminou em fevereiro de 2018. Eu me formei como a melhor da minha turma. A professora Helena Soares apertou minha mão durante a pequena cerimônia que realizaram na sala de conferências do campus e disse: Sandra, você é a pessoa mais trabalhadora neste programa, e isso não é bajulação. Isso é um fato. Eu guardei aquele momento perto de mim. Colecionei aquelas palavras como moedas e as guardei em algum lugar profundo, porque passei a maior parte da minha vida ouvindo o contrário. Passei a maior parte da minha vida sendo mandada ser realista, parar de sonhar ficar no meu lugar. A professora Helena Soares não sabia de nada disso. Ela só sabia o que via, que era uma mulher que aparecia todos os dias e se recusava a desistir. Fiquei na Logística Rápida Brasil por mais 8 meses depois de terminar o programa. Eu precisava da estabilidade de renda enquanto construía a base da Matos Soluções. Todas as noites, depois do trabalho, sentava na escrivaninha do quarto de Dona Velma Santos e trabalhava. Construí um site usando uma plataforma gratuita. Criei um logotipo sozinha usando uma ferramenta básica de design gráfico. Escrevi as descrições dos serviços, os níveis de preços, o processo de integração e os modelos de contrato com clientes. Entrei em contato com 20 pequenas empresas na área de Belo Horizonte, através de e-mails frios. 17 não responderam. 2 responderam e disseram que não estavam interessadas. Uma respondeu e disse: Me conte mais. Essa era uma mulher chamada Priya Almeida, que possuía uma pequena rede de clínicas de pronto atendimento chamada Pronto Atendimento Central. Ela tinha 3 unidades e estava perdendo pacientes porque sua equipe de recepção não conseguia acompanhar as confirmações de consultas, ligações de acompanhamento e perguntas sobre seguros. Ela precisava de ajuda, mas não podia contratar 3 recepcionistas adicionais em tempo integral. Ela precisava exatamente do que eu estava oferecendo. Conheci Priya em uma cafeteria perto de sua clínica principal em uma manhã de sábado em outubro de 2018. Ela estava na casa dos 40 anos, usava óculos de aro dourado e tinha o tipo de energia focada que fazia você se sentar mais ereta na cadeira. Levei uma cópia impressa do meu plano de negócios, minha planilha de preços e um roteiro de exemplo que eu havia escrito para chamadas de acompanhamento de pacientes. Priya leu tudo em silêncio por 12 minutos enquanto eu estava sentada à sua frente tentando não me mexer. Então ela levantou os olhos e disse: Seus preços são justos, seus roteiros são melhores do que os que eu tenho agora, mas você é uma empresa de uma pessoa só sem histórico. Por que devo confiar em você? Eu disse a ela a verdade, porque passei 10 anos aprendendo como é a má comunicação com o cliente e sei como consertá-la. Contei a ela sobre o call center, sobre os sistemas que falhavam, sobre os clientes que ficavam perdidos. Não contei a ela sobre minha família. Não contei a ela sobre a mala com o zíper quebrado ou os R$ 200 na minha meia. Mantive a história profissional, mas fui honesta sobre quem eu era e o que sabia. Priya me estudou por um longo momento. Então ela disse: 3 meses de teste. Se funcionar, faremos um contrato anual.
Apertei a mão dela e saí daquela cafeteria, sentindo que o chão sob meus pés finalmente havia se solidificado. O período de teste com a Pronto Atendimento Central foi intenso. Contratei duas especialistas em comunicação em regime de contrato. Ambas as mulheres eu havia conhecido através da rede do programa de negócios. Uma se chamava Joana Barros, uma mulher de 28 anos, com experiência em hotelaria, que tinha a voz mais calorosa que eu já ouvi ao telefone. A outra se chamava Tamires Costa, uma ex-processadora de sinistros de seguros que podia navegar pela confusão burocrática como uma cirurgiã. Eu as treinei pessoalmente. Escrevi todos os roteiros. Monitorei todas as chamadas durante o primeiro mês. No final do teste de 3 meses, os índices de satisfação dos pacientes nas clínicas de PRIA aumentaram em 31%. As taxas de consultas perdidas caíram em 22%. PRIA assinou um contrato anual no valor de R$ 36.000. Não era um dinheiro que mudaria a vida no grande esquema das coisas, mas era um começo. Era a prova. Prova de que a ideia em meu caderno não era uma fantasia, era um negócio. Em meados de 2019, a Matos Soluções tinha 4 clientes. O segundo cliente era uma empresa de encanamento com 12 caminhões e um despachante que estava sobrecarregado. O terceiro era uma imobiliária regional que precisava de resposta a leads após o horário comercial. O quarto era um consultório odontológico, o que parecia irônico dado onde eu havia começado. A receita do primeiro ano completo foi de pouco menos de R$ 94.000. Eu ainda morava no quarto de Dona Velma Santos, ainda dirigia um Honda Civic usado que havia comprado por R$ 3.200. Ainda comia modestamente, mas estava construindo. Cada real que não ia para operações ou folha de pagamento voltava para o negócio. Contratei mais 2 especialistas. Investi em um sistema telefônico adequado. Registrei a empresa como uma limitada. Abri uma conta corrente comercial em uma cooperativa de crédito no centro. Eu era uma verdadeira empresária. Dona Velma notou a mudança em mim antes que eu mesma percebesse. Certa noite, ela bateu na minha porta com um prato de broa de milho e disse: Sandra, você tem sorrido mais ultimamente. Eu não tinha percebido que estava. Ela sentou na beira da minha cama e me perguntou sobre o negócio. E eu contei a ela tudo, desde os e-mails frios até as chamadas com clientes e as planilhas. Eu ficava acordada construindo até as 2 da manhã. Ela ouviu da maneira que ninguém na minha família jamais havia me ouvido, com total atenção e zero julgamento. Quando terminei, ela disse: Seu pessoal não sabe de nada disso, não é? Eu balancei a cabeça. Ela assentiu lentamente e disse: Algumas flores precisam ser replantadas em solo diferente para florescer. Você foi plantada errado, Sandra, mas você está florescendo agora. Eu não esperava que essas palavras me atingissem tão forte. Sentei naquela cama depois que Dona Velma saiu e chorei por 20 minutos. Não lágrimas de tristeza, não lágrimas de raiva, apenas o tipo de lágrimas que surgem quando alguém finalmente te vê. Pensei na minha família às vezes. Não todos os dias, mas o suficiente. Perguntei-me se Natália havia terminado a faculdade. Perguntei-me se Tiago havia se casado. Perguntei-me se Geraldo ainda adormecia em sua poltrona reclinável com a televisão ligada. Perguntei-me se Paulina ainda mantinha a paz, concordando com tudo, alisando todas as superfícies até que a casa inteira estivesse polida e oca. Mas eu não os procurei. Eu havia bloqueado todos eles. E o silêncio havia se tornado uma espécie de abrigo. Dentro daquele silêncio, eu tinha espaço para pensar, para planejar, para crescer. Dentro daquele silêncio, eu não precisava me explicar ou defender minhas escolhas, ou encolher para caber nas expectativas de outra pessoa. O silêncio não estava vazio. Estava cheio de tudo o que eu nunca havia sido autorizada a me tornar. Em janeiro de 2020, tomei uma decisão que mudaria completamente a trajetória do negócio.
Mudei a Matos Soluções de uma operação em casa para um pequeno escritório comercial no bairro Franklin de Belo Horizonte. O aluguel era de R$ 1.800 por mês, o que me aterrorizava. Mas o negócio precisava de um lar profissional. Eu precisava de um lugar para treinar novos especialistas, realizar reuniões com clientes e construir uma equipe. O escritório tinha 900 pés quadrados com carpete cinza e grandes janelas que deixavam entrar tanta luz que parecia trabalhar dentro de uma nuvem. Montei 6 estações de trabalho, uma pequena sala de conferências e uma cozinha. Na primeira manhã, no novo espaço, fiquei no escritório vazio antes que qualquer um chegasse e olhei para as mesas e as cadeiras e o quadro branco que eu havia montado na parede. Pensei na mesa da cozinha em Campinas, onde eu costumava escrever em meus cadernos à meia-noite. Pensei em Geraldo dizendo: Você não é esse tipo de pessoa. E sussurrei para ninguém: Sim, eu sou. Então a pandemia chegou e tudo o que eu havia construído quase desmoronou. Na primeira semana de março de 2020, eu tinha 11 funcionários. No final de abril, eu tinha 5. 3 clientes pausaram seus contratos imediatamente. A empresa de encanamento cortou nossos serviços completamente. A imobiliária reduziu nossas horas para um horário mínimo. Apenas Priya manteve seu contrato completo porque as clínicas de pronto atendimento se tornaram mais críticas do que nunca e os volumes de comunicação com pacientes triplicaram da noite para o dia. Sentei no meu escritório vazio em uma tarde de terça-feira, as mesas ao meu redor em silêncio, e senti o chão se deslocar sob mim novamente. Eu já havia passado por isso antes, essa sensação de tudo desmoronar. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu tinha algo pelo que lutar que era meu. Eu o havia construído. Eu o havia conquistado. E eu não ia deixar desaparecer. Eu me adaptei. Essa é a palavra que as pessoas usam agora quando falam sobre aquele período. Mas ela não captura o que realmente parecia. Adaptar-se soa gracioso. O que eu fiz foi me virar. Mudei todo o modelo de negócios em menos de 3 semanas. Em vez de fornecer especialistas em comunicação de escritório, reestruturei todos os serviços para entrega remota. Investi R$ 4.600 em sistemas telefônicos baseados em nuvem headsets e plataformas de login seguro. Retreinei minha equipe restante para trabalhar de casa. Escrevi novos roteiros adaptados à pandemia, chamadas de tranquilização do paciente. Fluxos de trabalho, de reagendamento de consultas, processos de admissão de telemedicina. Entrei em contato com todos os consultórios médicos, odontológicos e clínicas de saúde em um raio de 100 milhas e ofereci um teste gratuito de 2 semanas de suporte remoto de comunicação com pacientes. 14 empresas responderam. 9 assinaram contratos em 60 dias. Em junho de 2020, a receita não apenas havia se recuperado, ela havia dobrado. A Matos Soluções passou de um serviço local de engajamento do cliente para uma empresa de comunicação remota na área da saúde. A crise me forçou a me tornar algo maior. No final de 2020, a receita anual ultrapassou R$ 280.000. Contratei 8 novos especialistas remotos. Contratei um gerente de operações em meio período chamado Félix Oliveira, um nigeriano-americano na casa dos 50 anos, que passou 20 anos na administração hospitalar e entendia a comunicação na saúde em um nível que eu não poderia alcançar sozinha. Félix era firme e detalhista e tinha uma risada que podia ser ouvida através das paredes. Ele se tornou a espinha dorsal do lado operacional enquanto eu me concentrava no crescimento. Também contratei uma contadora, uma consultora de marketing e comecei a trabalhar com uma advogada de pequenas empresas chamada Gisele Ferreira, que me ajudou a reestruturar a empresa como uma sociedade anônima e a me preparar para a próxima fase de expansão. Saí do quarto de Dona Velma Santos em setembro de 2020. Foi um dos dias mais difíceis daquele ano. Dona Velma ficou em sua varanda
enquanto eu carregava caixas para o meu carro. E ela não chorou, porque Dona Velma não era o tipo de mulher que chorava na frente das pessoas, mas seu queixo tremeu levemente. Eu a abracei por um longo tempo. Disse a ela que ela havia me dado algo que minha própria família nunca deu. Ela se afastou, olhou para mim e disse: Eu não te dei nada, Sandra. Eu apenas te dei espaço. Mudei-me para um apartamento de um quarto no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Tinha pisos de madeira, uma banheira de pés e uma janela saliente com vista para uma rua de tijolos. O aluguel era de R$ 1.150 por mês. Era o valor mais alto que eu já havia pago por algo pessoal. E lembro-me de estar naquele apartamento vazio pensando: eu mereço isso. Ninguém me deu isso. Ninguém pode tirar isso de mim. Durante esse tempo, pensei em procurar minha família. O impulso vinha em ondas. Geralmente tarde da noite, geralmente quando eu estava cansada ou solitária, eu deitava na cama e me perguntava se eles haviam mudado. Se Paulina havia encontrado sua voz, se Geraldo havia amolecido, se Natália havia crescido. Mas a memória do que eles haviam dito às pessoas sempre me impedia. Sandra teve um colapso mental. Sandra não está bem. Eles não sentiam minha falta. Eles sentiam falta do que eu fazia por eles. Eles sentiam falta da minha utilidade. E eu me recusei a ser útil para pessoas que nunca me valorizaram. Então eu permaneci em silêncio. Eu permaneci ausente e continuei construindo. Em 2021, consegui o contrato que mudou tudo. Uma rede hospitalar regional chamada Rede Hospitalar Aurora, com sede em Curitiba, Paraná, estava procurando um parceiro terceirizado para a comunicação com pacientes. Eles tinham 12 unidades no sul de Minas Gerais e norte do Paraná. Seus índices de experiência do paciente estavam diminuindo por 2 anos consecutivos, e eles precisavam de uma revisão completa de seu acompanhamento pós-visita, lembretes de consultas e sistemas de feedback do paciente. O contrato valia R$ 420.000 anualmente. Era a maior oportunidade que a Matos Soluções já havia recebido. Gisele me ajudou a preparar a proposta. Félix construiu a estrutura operacional. Apresentei para um painel de 7 executivos de hospitais em uma sala de conferências, no 14º andar de um prédio de vidro no centro de Curitiba, e falei por 45 minutos, sem anotações. Contei a eles sobre minha experiência em comunicação com clientes. Contei a eles sobre os sistemas que construí. Contei a eles sobre os resultados nas clínicas de PRIA, como os índices de satisfação aumentaram, como a retenção de pacientes melhorou. E eu disse a eles com total honestidade que eu entendia o que era ser ignorado por um sistema que deveria se importar com você e que eu havia construído minha empresa para preencher exatamente essa lacuna. 3 semanas depois, eles nos concederam o contrato. A receita de 2021 atingiu R$ 740.000. Contratei 14 especialistas adicionais. Abri um segundo escritório em Curitiba. Fui destaque em um artigo de uma revista de negócios local intitulado De Call Center a CEO: Como uma mulher construiu um império de comunicação na saúde. A jornalista, uma mulher chamada Renata Ito, me entrevistou por 2 horas em uma cafeteria. Ela perguntou sobre minha história e eu contei uma versão da verdade. Disse a ela que vim de uma família modesta em Campinas. Disse a ela que trabalhei em um call center por 8 anos. Disse a ela que obtive um certificado de negócios e comecei uma empresa com um cliente. Não contei a ela sobre a mala com o zíper quebrado, ou os R$ 200, ou a palavra mentalmente instável. Algumas histórias não são para jornalistas. São para a pessoa que as viveu e permanecem enterradas até o momento certo para desenterrá-las. Em 2022, Matos Soluções tinha 38 funcionários, 2 escritórios e contratos com instalações de saúde em 4 estados. A receita anual ultrapassou R$ 2 milhões. Mudei a sede da empresa para um escritório maior no bairro da Lagoa Seca, em Belo Horizonte,
Um espaço claro e aberto com paredes de tijolos expostos e um pátio na cobertura. Comprei minha primeira casa, um bangalô de 3 quartos em Mangabeiras, com um jardim nos fundos. Paguei em dinheiro. O preço total foi de R$ 287.000 e eu emiti um cheque da minha conta poupança pessoal sem hesitar. Fiquei na cozinha daquela casa vazia no dia em que fechei o negócio. E abri todos os armários apenas para ouvir o som das portas que me pertenciam. Andei por todos os cômodos. Toquei em todas as paredes. Isso era meu. Tudo. Cada centímetro foi construído com base em ter sido dito que eu não era esse tipo de pessoa. Eu havia me tornado esse tipo de pessoa. Ninguém na minha família tinha ideia. Os anos entre 2022 e 2024 foram os mais produtivos e os mais pacíficos da minha vida. A Matos Soluções continuou a crescer. Expandimos para a tecnologia de engajamento do paciente, desenvolvendo uma plataforma de software proprietária que automatizava lembretes de consultas, pesquisas pós-visita e notificações de recarga de prescrição, mantendo o toque pessoal de especialistas em comunicação humana para interações complexas. Contratei uma equipe de desenvolvimento de software. Contratei um diretor de tecnologia chamado Daniel Queiroz e lancei a plataforma em março de 2023. Em 6 meses, 12 novos clientes da área da saúde aderiram especificamente devido à oferta de tecnologia. A receita de 2023 atingiu R$ 3 milhões. Eu tinha 32 anos. Finalmente também comecei a construir uma vida fora do trabalho. Nos primeiros anos, depois de deixar Campinas, toda a minha existência foi consumida pela sobrevivência e depois pela construção. Não saía em encontros, não tirava férias, não comprava coisas de que não precisava. Mas algo mudou por volta de 2022, como um punho cerrado se abrindo lentamente. Comecei a fazer uma aula de yoga nas manhãs de sábado em um estúdio perto da minha casa. Adotei um cachorro resgatado, um pitbull marrom e branco chamado Rex, que havia sido devolvido 2 vezes antes de eu encontrá-lo. Rex e eu nos entendíamos. Ambos sabíamos o que era ser ignorado. Comecei a ver uma terapeuta, uma mulher chamada doutora Camila Sato, que tinha uma voz calma e um consultório que sempre cheirava a eucalipto. Contei a ela sobre minha família durante nossa terceira sessão e ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela disse: Sandra ir embora não foi egoísmo. Ficar teria sido autoabandono. Eu sabia disso intelectualmente há anos, mas ouvir de alguém treinado para entender a mente humana foi diferente. Atingiu de uma forma diferente. Preencheu uma rachadura que eu estava fingindo que não existia. Também comecei um relacionamento. O nome dele era Emerson Silva, e ele era um engenheiro estrutural que trabalhava em projetos de restauração de pontes por todo o Sudeste. Eu o conheci em um jantar organizado pela Câmara de Comércio de Belo Horizonte em novembro de 2022. Ele era alto. Tinha uma maneira tranquila de ouvir que fazia você se sentir a pessoa mais importante na sala, e ele ria facilmente, mas nunca alto. Nosso primeiro encontro foi em um restaurante de ramen, perto do campus. E conversamos por 3 horas sem um único silêncio constrangedor. No nosso quarto encontro, contei a ele sobre minha família. Contei a ele tudo desde a casa de 2 andares na Avenida das Acácias até a mala com o zíper quebrado e a palavra mentalmente instável. Ele não se intimidou. Ele não tentou consertar. Ele disse: Você fez a escolha mais difícil que uma pessoa pode fazer e você fez isso sozinha. Acho que você não se dá crédito suficiente por isso. Emerson não preencheu um vazio. Eu já o havia preenchido. Ele adicionou calor a uma vida que já era completa. Na primavera de 2024, a Matos Soluções tinha 52 funcionários. Estávamos operando em 6 estados. Nossa taxa de retenção de clientes era de 94%, o que era quase inédito na indústria de comunicação terceirizada.
Fui convidada para falar em uma conferência de inovação em saúde em Foz do Iguaçu, onde fiz uma palestra principal para uma audiência de 400 pessoas sobre a interseção da tecnologia e da comunicação centrada no ser humano. A palestra foi gravada e postada na plataforma da conferência. Também fui nomeada uma das 40 líderes de negócios com menos de 40 anos em Minas Gerais por uma publicação de negócios estadual. A reportagem incluía uma fotografia de página inteira minha, em pé, na sede da Matos Soluções, de braços cruzados, olhando diretamente para a câmera. O artigo descreveu minha jornada em linhas gerais, das raízes em Campinas à CEO, em Belo Horizonte, construindo uma empresa multimilionária do zero. Foi amplamente divulgado. Foi compartilhado em plataformas de redes sociais. Foi indexado por motores de busca e estaria lá esperando pela noite em que minha irmã finalmente digitou meu nome em uma barra de pesquisa. Mas antes que essa noite chegasse, preciso contar a vocês sobre o que aconteceu em setembro de 2024, que tornou a eventual colisão com minha família ainda mais complicada. Recebi uma ligação de uma empresa chamada Capital Partners, com sede em Porto Alegre. Eles eram um grupo de private equity especializado em empresas de serviços de saúde e queriam discutir uma potencial aquisição da Matos Soluções. O sócio-gerente, um homem chamado Eduardo Costa, voou para Belo Horizonte para me encontrar. Ele era polido comedido e claramente acostumado a ser a pessoa mais poderosa em qualquer sala. Ele sentou-se à minha frente na minha sala de conferências e apresentou uma oferta preliminar. Ele queria comprar 70% da empresa por 4,8 milhões de reais, com uma estrutura de earn-out que poderia elevar o total a 6,5 milhões de reais ao longo de 3 anos se certas metas de crescimento fossem atingidas. Eu ouvi, fiz perguntas. Não disse sim, não disse não. Disse a ele que pensaria a respeito. Naquela noite, sentei no pátio do meu bangalô em Mangabeiras, com Rex aos meus pés e Emerson ao meu lado, e olhei para a folha da oferta. 6,5 milhões por uma empresa que começou com um cliente e um caderno cheio de ideias escritas na mesa da cozinha em Campinas. Emerson não me pressionou em nenhuma direção. Ele disse: "O que quer que você decida, certifique-se de que seja algo que te deixe dormir à noite." Passei os 2 meses seguintes em discussões de due diligence com a Capital Partners. Contratei uma empresa de avaliação independente. Consultei Gisele Félix Daniel. Conversei com Priya, que se tornou não apenas minha primeira cliente, mas uma das minhas amigas mais próximas. Ela disse: "Sandra, você construiu isso do nada. Se você vender, certifique-se de que está vendendo porque quer, não porque acha que precisa." Eu ainda estava no meio dessas discussões quando as mensagens de voz chegaram. 43 delas todas, em uma noite todas de números que eu havia deletado 7 anos antes. Todas contendo as mesmas 2 palavras. Mas para entender por que essas palavras importavam e por que minha irmã digitou meu nome em um motor de busca pela primeira vez, você precisa saber o que estava acontecendo dentro da família que eu havia deixado para trás. Eu não sabia de nada disso em tempo real. Aprendi mais tarde, em pedaços com Natália, com uma prima, com as próprias mensagens de voz, o que estava acontecendo em Campinas, enquanto eu construía uma vida em Belo Horizonte e São Paulo. Depois que saí, em 2017, Geraldo disse a todos que eu havia tido um episódio psicológico. Ele disse à igreja. Ele disse à família estendida. Ele disse aos vizinhos. Paulina apoiou a história não porque acreditasse, mas porque concordar com Geraldo era a única linguagem que ela conhecia. Tiago a repetiu sem questionar, porque Tiago nunca havia questionado Geraldo sobre nada em sua vida. E Natália, que tinha 24 anos quando eu saí, aceitou a narrativa porque era mais fácil do que examinar o que minha partida realmente significava. Sandra saiu porque estava doente. Então ninguém precisava fazer a pergunta mais difícil.
Ninguém precisava se perguntar se talvez a família a havia falhado. Ninguém precisava conviver com o desconforto de pensar. Talvez ela tenha saído porque não lhe demos nada que valesse a pena ficar. Então eles seguiram em frente. Eles preencheram o espaço que eu deixei com uma história que os protegia da verdade. E por 7 anos essa história se manteve. A história começou a rachar no final de 2024. E a pessoa que a rachou foi Natália. Ela tinha 31 anos agora, trabalhando como auxiliar de terapia ocupacional em um centro de reabilitação em Campinas. Ela havia se casado em 2021 com um homem chamado Gustavo, e eles tinham uma filha de 2 anos chamada Iris. Natália havia amadurecido nos anos desde que eu saí mais do que eu esperaria. Casamento e maternidade haviam suavizado algumas de suas arestas, mas afiado sua capacidade de ver as coisas com clareza. Ela me disse mais tarde que começou a questionar a narrativa da família sobre mim por volta da época em que Iris nasceu. Ela disse que segurar sua própria filha pela primeira vez a fez pensar sobre o que significava realmente estar presente para alguém. E ela percebeu que não conseguia lembrar de uma única vez em que alguém realmente esteve presente para mim. Mas mesmo essa percepção permaneceu adormecida por quase 2 anos. Era um pensamento que ela arquivava no fundo da mente, como uma carta que ela não sabia como ler. Então, em outubro de 2024, algo a ativou. Natália estava em um encontro na casa de um colega de trabalho quando a conversa se voltou para afastamentos familiares. Alguém mencionou um irmão que havia cortado contato anos atrás e a sala se encheu de opiniões. A maioria das pessoas dizia coisas como: família é família. Você não pode simplesmente ir embora. Isso é tão egoísta. Mas uma mulher, uma terapeuta chamada Raquel, disse algo diferente. Ela disse: às vezes a pessoa que vai embora é a mais saudável da sala. Todos ficam tão focados na pessoa que foi embora que ninguém pergunta do que ela estava fugindo. Natália disse que essas palavras a atingiram como um balde de água gelada. Ela dirigiu para casa naquela noite em silêncio. Colocou Iris para dormir. Sentou-se no sofá ao lado de Gustavo e disse: preciso encontrar minha irmã. Gustavo perguntou o que ela sabia sobre onde eu estava. Natália percebeu com uma vergonha que ela descreveu como física que ela sabia quase nada. Ela não sabia onde eu morava. Ela não sabia o que eu fazia. Ela não sabia se eu estava viva. Ela passou 7 anos aceitando a ideia de que eu estava em algum lugar, lutando doente, incapaz de cuidar de mim mesma. Ela nunca procurou meu nome. Ela nunca tentou me encontrar por conta própria. Ela confiou inteiramente na história que Geraldo havia contado e nunca a desafiou. Porque desafiar Geraldo era algo que a família Matos simplesmente não fazia. Na noite de 28 de outubro de 2024, aproximadamente às 21h45, Natália sentou-se à mesa da cozinha com seu laptop e digitou Sandra Matos em um motor de busca. Ela me disse mais tarde que suas mãos tremiam. Ela não sabia o que esperava encontrar. Talvez nada. Talvez um perfil de mídia social com algumas fotos. Talvez uma notícia sobre algo ruim. Ela estava se preparando para o pior. E então, os resultados apareceram. O primeiro resultado foi o artigo Top 40 abaixo de 40, da publicação de Negócios Estadual. Lá estava meu rosto, lá estava meu nome, lá estava a manchete. Sandra Matos, fundadora e CEO da Matos Soluções, construindo o futuro da comunicação na saúde. Ela clicou nele. Ela leu o artigo inteiro. Então, ela pesquisou novamente. Ela encontrou o site da empresa. Ela encontrou a gravação da palestra principal da Conferência de Foz do Iguaçu. Ela encontrou uma entrevista em podcast que eu havia feito com um veículo da indústria da saúde. Ela encontrou um perfil no LinkedIn que listava meu cargo, minha empresa, minha educação, minha localização.
Ela encontrou cobertura da imprensa de 4 publicações diferentes. Ela encontrou prêmios, depoimentos de clientes, número de funcionários, marcos de receita. Ela encontrou 7 anos de uma vida que ela não sabia que existia. Natália ligou para Paulina às 23h12 da noite. Paulina estava dormindo. Ela atendeu o telefone sonolenta e confusa. Natália estava chorando tanto que mal conseguia falar. Mãe, ela disse. Sandra não está doente. Sandra nunca esteve doente. Ela é uma CEO. Ela tem uma empresa. Ela tem funcionários. Ela esteve nas notícias. Ela é bem-sucedida, mãe. Ela é mais bem-sucedida do que qualquer um de nós. Paulina não respondeu por um longo tempo. Então ela disse: Do que você está falando? Natália leu o artigo em voz alta pelo telefone. Cada palavra, a fundação da Matos Soluções. Os contratos de saúde, o crescimento da receita, os prêmios à palestra principal. Ela leu tudo. E quando ela terminou a linha, ficou em silêncio por tanto tempo que Natália pensou que a ligação havia caído. Então, Paulina disse em uma voz que Natália descreveu como oca: Seu pai me disse coisas sobre você que eu deveria ter questionado. Eu deveria ter ido te procurar. Eu deveria ter lutado por você. Eu não o fiz. Eu sinto muito. Eu sinto muito, Natália. Natália ligou para Tiago em seguida. Ele atendeu no segundo toque porque Tiago era um noturno. Ela contou a ele a mesma coisa que havia contado a Paulina. Tiago ouviu e então disse: Isso não pode estar certo. Ele foi ao próprio computador e pesquisou meu nome. Ele encontrou os mesmos artigos. Ele sentou em silêncio por vários minutos. E então ele disse algo que Natália não esperava. Ele disse: Nós realmente erramos. E então, segundo Natália, sua voz falhou. Ela nunca tinha ouvido Tiago chorar. Nenhuma vez na vida. Geraldo foi o último a ser informado. Natália não ligou para ele. Ela dirigiu até a casa na Avenida das Acácias, às 7 da manhã seguinte, entrou sem bater e o encontrou sentado à mesa da cozinha com seu café. Ela colocou o telefone na mesa com o artigo aberto e disse: Leia isso. Ele leu. Ele abaixou o telefone. Ele olhou para ela e disse: Onde você encontrou isso? Ela disse: Eu pesquisei o nome dela, pai. Eu pesquisei o nome dela e foi isso que apareceu. Ele disse: Nada mais. Ele se levantou, foi para a sala de estar e sentou-se em sua poltrona reclinável. Paulina estava na porta da cozinha e ela estava chorando sem fazer barulho. Apenas lágrimas escorrendo por um rosto que passou décadas se mantendo composto. Nas próximas 24 horas, todos os 4, Natália, Paulina, Tiago e Geraldo, começaram a me ligar. Eles ligaram de seus próprios telefones. Eles ligaram dos telefones um do outro. Eles ligaram do telefone da casa, aquele que Geraldo havia insistido em manter, mesmo que ninguém o usasse mais. Eles ligaram e ligaram e ligaram, e cada ligação foi para a caixa postal, porque seus números ainda estavam bloqueados. Mas minha operadora ainda registrava as mensagens de voz. 43 no total. Eu não as ouvi em tempo real. Eu as ouvi na noite seguinte, quando estava sentada na minha varanda em São Paulo, tomando chá de camomila e observando o horizonte depois da chuva. Desbloqueei os números um por um e ouvi cada mensagem de voz em ordem. E cada uma fosse de Natália soluçando, ou de Paulina sussurrando, ou de Tiago tropeçando em suas palavras, ou de Geraldo falando com uma voz que eu nunca o ouvi usar antes, cada uma continha as mesmas 2 palavras. Eu sinto muito. Sentei-me naquela varanda por mais de 2 horas ouvindo. Reproduzi cada mensagem de voz uma vez, depois as reproduzi todas novamente. 43 mensagens. Algumas tinham apenas alguns segundos, algumas tinham vários minutos, mas cada uma continha essas 2 palavras em algum lugar, seja no início ou no fim, ou enterradas no meio de frases que se arrastavam para o silêncio ou para o choro.
Natália deixou 18 das 43. Em suas primeiras mensagens, ela estava chorando tanto que as palavras eram quase ininteligíveis. Sandra, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não sabia. Eu não te procurei. Eu acreditei neles. Eu acreditei nele. Por favor, me ligue de volta. Por favor. Em suas mensagens posteriores, o choro havia se acalmado, mas a dor em sua voz havia se aprofundado, assentando-se em algo que soava menos como pânico e mais como luto. Sandra, eu sei que você provavelmente não quer ouvir nenhum de nós. Eu entendo, mas preciso que você saiba que pesquisei seu nome esta noite e vi tudo. Vi o que você construiu e sinto muito por nunca ter procurado antes. Paulina deixou 9 mensagens de voz. Sua voz era comedida e cuidadosa nas primeiras, como sempre foi controlada, suavizada a voz de uma mulher que passou a vida inteira gerenciando as emoções dos outros. Sandra é sua mãe. Eu sei que faz muito tempo. Sinto muito pela forma como as coisas aconteceram. Por favor, me ligue quando estiver pronta. Mas na sexta mensagem a compostura rachou. Sandra, eu deixei seu pai me contar coisas sobre você que eu deveria ter questionado. Eu deveria ter ido te procurar. Eu deveria ter lutado por você. Eu não o fiz. Eu sinto muito. Eu sinto muito, minha filha. Essa durou quase 4 minutos. E no final, Paulina não estava falando. Ela estava apenas respirando. Respirações ofegantes e irregulares, o som de uma mulher tentando se manter unida e falhando. Tiago deixou 8 mensagens. As dele eram mais curtas, mais bruscas, porque Tiago nunca se sentiu confortável com a emoção. Ele falava como alguém que não tem certeza se tem o direito de dizer o que está dizendo. Sandra é o Tiago. Eu soube da sua empresa. Eu nem sei o que dizer. Sinto muito. Eu deveria ter sido melhor. Eu deveria ter te ligado naquela época. Eu deveria ter ido te encontrar. Eu não o fiz. Eu não tenho desculpa. Apenas sinto muito. Uma de suas mensagens tinha apenas 6 segundos. Não continha nada além de uma longa expiração seguida de "Sinto muito, Sandra". Era isso. Geraldo também deixou 8 mensagens, e foram as que mais demorei para processar. Meu pai nunca em toda a minha vida me pediu desculpas por nada. Ele nunca admitiu falha. Ele nunca mostrou vulnerabilidade. Ele nunca nem elevou a voz de uma forma que sugerisse conflito interno, porque o conflito interno exige o reconhecimento de que você pode estar errado. E Geraldo Matos nunca estava errado. Então, quando ouvi sua primeira mensagem de voz, quase derrubei meu telefone. Sua voz era diferente. Não mais suave exatamente, mas diminuída como um homem falando do fundo de um poço. Sandra é seu pai. Eu sei que não mereço ouvir sua voz, mas preciso te dizer que sinto muito. Eu disse às pessoas coisas sobre você que não eram verdadeiras. Eu fiz isso porque tinha vergonha não de você, de mim mesmo. Eu tinha vergonha de que você fosse corajosa o suficiente para ir embora, e eu não fosse corajoso o suficiente para te deixar ir. Reproduzi essa mensagem 4 vezes. Reproduzi-a uma quinta vez e pausei na palavra corajosa. Meu pai, que passou toda a minha infância me dizendo que eu não era esse tipo de pessoa, acabara de me chamar de corajosa. Não liguei de volta para ninguém naquela noite. Sentei na varanda com o telefone no colo e Rex dormindo aos meus pés e o horizonte de São Paulo borrando através das lágrimas. Eu não conseguia parar. Emerson saiu em algum momento e me viu e não perguntou o que havia de errado. Ele apenas sentou-se ao meu lado e colocou a mão na minha nuca e ficou lá. Reproduzi para ele uma das mensagens de voz de Natália. Ele ouviu e então disse: "Você não precisa responder esta noite. Você não precisa responder de forma alguma. O que quer que você escolha é válido." Apoiei-me nele e deixei-me chorar.
não as lágrimas silenciosas que eu geralmente permitia. Choro de verdade, o tipo que vem de um lugar tão profundo que você não sabia que ainda estava lá. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Camila Sato. Contei a ela sobre as mensagens de voz. Ela ouviu e então disse: Sandra, este é o momento para o qual você esteve se preparando sem saber. Tudo o que você construiu. O negócio, a terapia, os limites. Tudo isso tem construído uma fundação forte o suficiente para este momento. Então a questão não é se você deve responder. A questão é o que você precisa desta interação e o que você está disposta a dar. Pensei nisso por 3 dias. Cancelei 2 reuniões. Disse a Félix que precisava de tempo. Ele não fez perguntas. Ele disse: pegue o que precisar. Passei com Rex pelo parque perto do meu apartamento. Cozinhei o jantar lentamente. Sentei-me com o silêncio que havia sido meu companheiro por 7 anos e me perguntei o que eu queria. Eu não queria fingir que nada havia acontecido. Eu não queria uma reunião chorosa, onde todos se abraçassem e agissem como se 7 anos de apagamento pudessem ser desfeitos com uma refeição e uma memória compartilhada. Eu não queria ser a pessoa maior, da maneira que o mundo geralmente significa que é engolir sua própria dor para que outras pessoas possam se sentir melhor consigo mesmas. Mas eu também não queria carregar o peso da ausência deles para sempre. Eu não queria ser definida pelo ato de ir embora. Eu havia passado 7 anos construindo uma vida, e essa vida era plena e bonita, e minha, e eu não queria que o próximo capítulo fosse sobre ressentimento. Eu queria fechar a ferida, não cobri-la, fechá-la adequadamente. Em 2 de novembro de 2024, 5 dias. Depois das mensagens de voz, liguei para a Natália. Ela atendeu antes que o primeiro toque terminasse. Sandra. Oh, meu Deus, Sandra. Ela já estava chorando. Deixei-a chorar por 1 minuto. Então eu disse: Natália, preciso que você ouça antes de falar. Ela ficou em silêncio. Eu disse a ela que não estava ligando para me reconciliar. Eu não estava ligando para punir. Eu estava ligando para ter uma conversa honesta. Talvez a primeira conversa honesta que alguém da família Matos já havia tido. Eu disse a ela que me encontraria com eles, mas nos meus termos, na minha cidade, em um espaço que eu escolhesse, em uma data que eu escolhesse, não na casa da Avenida das Acácias, não no território de Geraldo Matos. Se eles quisessem falar comigo, viriam até mim. Natália concordou imediatamente. Ela disse: o que quer que você precise, eu farei acontecer. Dei a ela mais uma condição. Eu disse: Geraldo tem que ser a última pessoa a falar. Não a primeira. Ele não vai ditar o tom desta vez. Ela pausou e então disse: Ok, eu direi a ele. Reservei uma sala de conferências em um hotel no centro de São Paulo para 16 de novembro. Não escolhi meu escritório. Não escolhi minha casa. Escolhi um terreno neutro que ainda estava no meu território. Pedi a Gisele que revisasse um conjunto de pontos de discussão que eu havia escrito, não porque precisasse de um advogado presente, mas porque ela entendia a dinâmica de poder. E eu queria ter certeza de que entraria naquela sala com clareza, não com emoção. Emerson se ofereceu para estar lá. Eu disse a ele que precisava fazer isso sozinha. Ele entendeu. 2 semanas. Foi o tempo que tive para me preparar para a primeira conversa com minha família em 7 anos. Passei essas 2 semanas oscilando entre pavor e determinação. Algumas manhãs acordava firme com os olhos claros pronta. Outras manhãs acordava com um nó no estômago tão apertado que não conseguia comer. A doutora Camila Sato me guiou pela paisagem emocional do que eu estava prestes a enfrentar. Ela disse: Você pode se sentir como a criança novamente quando os vir. Isso é normal, mas você não é mais a criança. Você é a mulher que construiu tudo o que eles disseram que você não construiria. Entre naquela sala como ela.
16 de novembro de 2024. Cheguei ao hotel às 9h15 da manhã. A reunião estava agendada para as 10 horas. Vesti um terno cinza chumbo, o mesmo que eu havia usado quando apresentei para o painel da rede hospitalar Aurora. Não o usei como armadura. Usei-o como um lembrete de quem eu havia me tornado. Sentei na sala de conferência sozinha por 45 minutos antes que qualquer um chegasse. A sala tinha uma longa mesa de nogueira, 8 cadeiras de couro, uma janela que dava para o horizonte de São Paulo e uma única jarra de água com 4 copos. Servi-me de um copo e bebi lentamente. Minhas mãos estavam firmes, meu coração não. Eles chegaram juntos todos os 4. Ouvi-os no corredor antes de vê-los. O arrastar de pés, uma conversa murmurada, o som de alguém pigarreando. Então a porta se abriu e lá estavam eles. Paulina entrou primeiro. Ela parecia mais velha. Seu cabelo tinha mais fios grisalhos do que eu me lembrava, e havia linhas ao redor dos olhos que não estavam lá 7 anos atrás. Ela estava usando um vestido azul que eu não reconheci, e segurando sua bolsa como se fosse um bote salva-vidas. Ela olhou para mim e seus olhos se encheram imediatamente, mas ela não falou. Sentou-se na cadeira mais próxima da porta. Natália entrou em seguida. Ela havia mudado mais. Ela não era a mulher de 24 anos que eu havia deixado para trás. Ela era uma mulher agora com o rosto mais cheio, postura mais firme, mas seus olhos estavam vermelhos e inchados, e eu percebi que ela havia chorado no carro. Ela sentou-se ao lado de Paulina e colocou as 2 mãos espalmadas na mesa, como se precisasse sentir algo sólido. Tiago entrou atrás dela. Ele parecia quase exatamente o mesmo, um pouco mais pesado, com menos cabelo, mas a mesma expressão cautelosa que sempre usou. A expressão de um homem que aprendeu cedo a manter a cabeça baixa e seguir a corrente. Ele acenou para mim uma vez e sentou-se em frente a Natália, e então Geraldo entrou. Meu pai havia envelhecido mais do que qualquer um deles. Ele tinha 63 anos agora. Sua postura, que sempre fora reta como uma vara, a postura de um homem que exigia respeito pela mera presença física, havia suavizado. Seus ombros estavam arredondados. Ele andava com uma leve mancada que eu não lembrava. Ele olhou para mim por um longo momento e eu vi algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Não era raiva, não era autoridade, era incerteza. Geraldo Matos, o homem que estava sempre certo, que nunca questionava a si mesmo, que nunca se dobrava, estava incerto. Ele sentou-se na extremidade da mesa e dobrou as mãos à sua frente. Deixei o silêncio durar um minuto inteiro. Ninguém se moveu, ninguém falou. Eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado e o som abafado do tráfego da rua abaixo. Então eu disse: Obrigada por virem. Esta é a minha cidade. Este é o meu espaço. E hoje eu vou falar primeiro. Ninguém me interrompeu. Ninguém teria ousado. Contei a eles tudo. Contei a eles sobre o ônibus Greyhound. Contei a eles sobre o motel na rua principal leste. Contei a eles sobre Dona Velma Santos e o quarto com a magnólia do lado de fora da janela. Contei a eles sobre o programa de certificação de negócios e a professora Helena Soares. Contei a eles sobre a Logística Rápida Brasil e os sanduíches de pasta de amendoim e as sessões de estudo à meia-noite. Contei a eles sobre os e-mails frios sobre Priya, sobre o teste de 3 meses que se tornou a semente de tudo. Contei a eles sobre a pandemia e como quase perdi tudo e lutei para voltar. Contei a eles sobre a rede hospitalar Aurora e o contrato de R$ 420 mil. Contei a eles sobre os escritórios, os funcionários, a plataforma de software, a palestra principal, os prêmios. Contei a eles sobre o bangalô em Mangabeiras que eu havia pago em dinheiro. Contei a eles sobre Emerson e Rex e a doutora Camila Sato e o estúdio de yoga nas manhãs de sábado. Contei a eles sobre cada coisa que eu havia construído nos 7 anos, desde que saí pela porta lateral da casa na Avenida das Acácias.
E então eu contei a eles o que eles haviam feito comigo, não com raiva, não com lágrimas, mas com precisão. Contei a eles sobre as 14 ligações de Paulina que eu não atendi. Contei a eles sobre a mensagem de texto de Natália, que me chamou de egoísta. Contei a eles sobre a mensagem de voz de Tiago, que me disse para voltar para casa antes que eu envergonhasse a família. Contei a eles sobre a mensagem do primo Bruno, que me informou que Geraldo havia dito a todos que eu tive um colapso mental. Olhei para Geraldo quando disse isso e não desviei o olhar. Eu disse: Você disse às pessoas que eu estava mentalmente instável porque você não podia admitir que eu fui embora porque a família falhou comigo. Você não podia admitir que passou 26 anos me tratando como um eletrodoméstico, algo que era útil quando funcionava e descartável quando não. Então você me tornou o problema. Você transformou minha coragem em um diagnóstico e disse a todos que eu estava quebrada para que ninguém perguntasse o que realmente me quebrou. Geraldo abriu a boca e eu levantei uma mão. Ainda não. Ele fechou a boca. Continuei. Olhei para Paulina e disse: Você sabia. Talvez não tudo, mas você sabia que Geraldo não estava dizendo a verdade. Você sabia que eu não estava instável. Você sabia que eu sempre fui a pessoa mais capaz nesta família. Mas você escolheu a paz em vez de mim. Você escolheu o conforto em vez de sua própria filha, e eu entendo o porquê. Eu entendo a posição em que você estava, mas entender não significa que não doeu. Olhei para Tiago e disse: Você nunca me procurou. Nem uma vez em 7 anos. Você nunca pesquisou meu nome. Você nunca dirigiu até Belo Horizonte. Você nunca perguntou a ninguém se tinham notícias minhas. Você deixou a história se manter porque era mais fácil do que se importar. Olhei para Natália e disse: Levou 7 anos para você digitar meu nome em um motor de busca. 7 anos. Foi o tempo que levou para alguém nesta família se importar o suficiente para procurar. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir Paulina engolindo em seco. Natália estava chorando abertamente em silêncio, as mãos ainda planas na mesa. Tiago estava olhando para suas próprias mãos. Geraldo não havia se movido. Respirei fundo e disse: Eu não os convidei aqui para um pedido de desculpas. Pedidos de desculpas são palavras, e já ouvi palavras o suficiente desta família. Eu os convidei aqui porque precisava que vocês me vissem, não a versão de mim que vocês criaram para explicar minha ausência. Eu, a verdadeira eu, a mulher que me tornei porque fui embora, não apesar de ir embora, mas por causa disso. Então eu disse: Agora Geraldo pode falar. A sala se voltou para ele. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se inclinou para a frente e sua voz saiu rouca e baixa, como palavras sendo arrastadas sobre lixa. Ele disse: Eu passei 7 anos sentado naquela poltrona dizendo a mim mesmo que não fiz nada de errado. Sua mãe tocava no assunto às vezes e eu o encerrava. Tiago parou de perguntar. Natália parou de perguntar e eu deixei o silêncio crescer, porque o silêncio me protegia. Ele me protegia de ter que olhar para mim mesmo e ver o que eu via, que era um homem orgulhoso demais para admitir que esmagou sua própria filha. Ele pausou, sua mandíbula apertou. Ele disse: Você era a mais forte de todos nós, Sandra. Você sempre foi a mais forte e eu a puni por isso, porque sua força me fazia sentir pequeno. Sinto muito. Sinto muito por cada ano que roubei de você. Sinto muito por cada mentira que contei sobre você. Sinto muito por não ter ido te encontrar. Ele parou de falar. Suas mãos tremiam. Eu as observei tremer contra a mesa de Nogueira e senti algo dentro de mim se mover. Não perdão ainda não, mas reconhecimento. Reconhecimento de que o homem sentado à minha frente não era o mesmo homem que eu havia deixado para trás. O tempo havia feito algo com ele que eu não poderia ter feito.
Não importa quantos anos eu ficasse, a reunião durou 3 horas e meia. Depois que Geraldo falou, Paulina foi a próxima. Ela não tentou se defender. Ela não deu desculpas. Ela disse: Eu falhei com você, Sandra. Eu era sua mãe e falhei com você. Escolhi o caminho mais fácil todas as vezes e o caminho mais fácil me levou para longe de você. Eu deveria ter questionado seu pai. Eu deveria ter ido para Belo Horizonte. Eu deveria ter pesquisado seu nome na mesma noite em que você foi embora. Eu deveria ter feito 100 coisas que eu não fiz, e não há quantidade de sinto muito que possa cobrir todas elas. Mas eu sinto muito. E se você me deixar, passarei o resto da minha vida tentando ser a mãe que eu deveria ter sido. Eu ouvi. Não prometi nada, mas ouvi. Tiago falou em seguida, e suas palavras foram poucas, mas mais pesadas. Ele disse: Sandra, eu era seu irmão mais velho. Meu único trabalho era te proteger. Eu não te protegi da família. Eu não te protegi do pai. Eu não te protegi da história que eles contaram sobre você. Eu acompanhei, porque acompanhar era tudo o que eu sabia fazer. E não estou dizendo isso para obter simpatia. Estou dizendo isso porque quero que você saiba que agora eu vejo. Eu vejo o que fiz e tenho vergonha disso. Ele olhou para mim diretamente quando disse a palavra vergonha, e eu acreditei nele. Natália foi a última. Ela foi quem começou tudo isso. A que digitou meu nome em uma barra de pesquisa e colocou tudo em movimento. E ela foi a que mais lutou para encontrar suas palavras. Ela continuava começando frases e parando. Finalmente ela disse: Eu tenho uma filha. O nome dela é Iris. Ela tem 2 anos. E todos os dias, desde que ela nasceu, penso em que tipo de mãe quero ser. Penso em que tipo de família quero construir. E percebi, quando li aquele artigo sobre você, que eu estava fazendo exatamente o que a mamãe e o papai fizeram. Eu estava escolhendo a versão confortável da realidade em vez da verdade. Eu disse a mim mesma que você estava em algum lugar lutando, porque era mais fácil do que admitir que você foi embora, porque nós não valíamos a pena para você ficar. E a pior parte é que você estava certa. Nós não valíamos, não naquela época. Espero que possamos valer agora, mas eu entendo se não pudermos. Depois que todos falaram, eu disse a eles o que eu precisava. Eu disse: Não estou interessada em performar o perdão. Não vou fingir que isso é um filme onde todos choram e depois jantamos juntos no dia de ação de graças e tudo fica bem. Não é assim que funciona. O que estou disposta a fazer é começar de novo lentamente e cuidadosamente com limites que eu estabeleço e que vocês respeitam sem questionar. Se vocês conseguirem fazer isso, podemos seguir em frente. Se não sairei desta sala, da mesma forma que saí daquela casa, e não voltarei. Eles concordaram todos os 4. Natália assentiu imediatamente. Paulina sussurrou: Sim. Tiago disse: O que quer que você precise. Geraldo disse: Concordo. Fui atingida pelo peso daquele momento. 4 pessoas que nunca haviam me perguntado o que eu precisava. Agora estavam dispostas a seguir minha liderança. Não foi uma vitória. Não me senti triunfante. Parecia luto e alívio entrelaçados tão fortemente que eu não conseguia separá-los. Eu estabeleci os termos primeiro. Eles nunca mais diriam a ninguém que eu havia sido mentalmente instável. Se alguém perguntasse sobre o meu sumiço, a única resposta aceitável era que a família havia falhado com Sandra e ela teve a coragem de ir embora. Não haveria pressão para visitar Campinas. Se eu escolhesse ir, seria no meu horário, não no deles. Terceiro, a comunicação começaria apenas com Natália. Ela foi quem rachou a história e ela era a quem eu mais confiava para construir algo honesto. Geraldo, Paulina e Tiago poderiam me escrever cartas, cartas de verdade. Não mensagens de texto, não ligações, mas cartas que eu pudesse ler no meu próprio tempo, sem a pressão de uma resposta imediata. Quarto,
Ninguém na família contataria ninguém associado ao meu negócio. Nem meus funcionários, nem meus clientes, nem Emerson, nem Daniel. Minha vida profissional era minha e não era uma porta para eles passarem sem serem convidados. Eles concordaram com todas as condições. A reunião terminou às 13h30 da tarde. Natália me abraçou. Foi o primeiro contato físico que tive com um membro da família em 7 anos, e pareceu estranho e familiar ao mesmo tempo, como ouvir uma música que você costumava conhecer, mas esqueceu a letra. Paulina me abraçou também, e ela segurou por mais tempo do que deveria, e eu a deixei porque algumas coisas não precisam ser controladas. Tiago apertou minha mão e então, quase como um acréscimo, me puxou para um breve abraço que durou talvez 2 segundos, mas disse mais do que qualquer uma de suas palavras. Geraldo ficou a uma distância. Ele não se moveu em minha direção. Ele não tentou me abraçar. Ele apenas olhou para mim e disse: Tenho orgulho de você, Sandra. E então ele se virou e saiu da sala. Fiquei naquela sala de conferências sozinha depois que eles saíram. Os 4 copos de água estavam todos parcialmente vazios. As cadeiras estavam empurradas para trás em diferentes ângulos. O horizonte de São Paulo estava dourado através da janela. Sentei-me na cadeira em que estava sentada e coloquei as palmas das mãos planas sobre a mesa de Nogueira, da mesma forma que Natália havia feito quando entrou pela primeira vez. Deixei o peso do que havia acabado de acontecer se assentar sobre mim como um cobertor. Eu não estava curada. A cura não acontece em uma única reunião. Mas algo havia mudado. Uma porta que havia sido selada por 7 anos havia sido aberta. Não escancarada, mas rachada o suficiente para deixar passar uma fresta de luz. Nas semanas seguintes, as cartas começaram a chegar. Natália me ligava 2 vezes por semana, sempre breve, sempre respeitosa do meu espaço. Ela me enviava fotos de Iris, uma criança de rosto redondo, com olhos brilhantes e pequenas tranças. Ela me contava sobre seu trabalho, seu casamento, sua vida diária. Ela não fazia perguntas invasivas. Ela não forçava. Ela apenas aparecia consistentemente da maneira que eu sempre quis que alguém da minha família aparecesse. Paulina escreveu sua primeira carta em 21 de novembro. Tinha 3 páginas escrita em sua caligrafia cuidadosa em papel pautado. Ela escreveu sobre os anos depois que eu fui embora, como a casa parecia diferente, como ela começou a dormir no quarto de hóspedes, porque estar perto de Geraldo a deixava ansiosa, como ela havia ido ver um conselheiro pela primeira vez em sua vida, aos 58 anos. Ela escreveu: Passei todo o meu casamento escolhendo a paz. Eu não percebi até você ir embora que o que eu estava escolhendo não era paz, era silêncio. E silêncio não é a mesma coisa. Tiago escreveu uma carta. Era curta. Dizia: Sandra, não tenho palavras para desfazer o que fiz, mas quero que saiba que penso em você todos os dias agora. Penso nas caixas que te fiz carregar escada acima quando eu era preguiçoso demais para ajudar. Penso em todas as vezes que deixei o pai te menosprezar e eu não disse nada. Eu vou ser melhor. Eu não espero que você acredite nisso ainda, mas eu vou provar. Geraldo não escreveu nada por 2 semanas. Então, em 3 de dezembro, uma carta chegou em um envelope branco simples, sem endereço de remetente, apenas um carimbo de Campinas. Dentro havia uma única folha de papel com 4 frases. Sandra, eu estava errado sobre você. Eu estava errado sobre que tipo de pessoa você é. Você é o tipo de pessoa que constrói coisas, e eu sou o tipo de pessoa que tentou derrubá-las. Li uma vez. Dobrei-a cuidadosamente, coloquei-a na gaveta superior da minha escrivaninha, no escritório em casa do meu bangalô, e fiquei com ela por dias. Em janeiro de 2025, tomei uma decisão sobre a oferta de aquisição da Capital Partners. Eu disse não. Liguei para Eduardo Costa e disse a ele que não estava pronta para vender. Não porque a oferta não fosse justa,
mas porque a empresa não era apenas um negócio para mim. Era evidência. Evidência de que a garota a quem disseram para ser realista, para parar de sonhar, para ser grata pelo que tinha, era capaz de construir algo extraordinário. Vender a Matos Soluções me tornaria financeiramente rica, mas mantê-la me tornou completa. Emerson sorriu quando eu lhe contei. Ele disse: Eu sabia que você a manteria. Félix exalou com visível alívio. Daniel levantou um copo de água com gás na próxima reunião da equipe e disse: A fundadora que se recusou a soltar. Priya, quando eu lhe contei durante o almoço, estendeu a mão na mesa e apertou a minha e disse: A mulher que entrou na minha cafeteria 6 anos atrás com um plano de negócios impresso e mãos tremendo estaria muito orgulhosa de você agora. Acho que ela já estava. Os meses que se seguiram foram um período de reconstrução cuidadosa, não do negócio que continuou a crescer, mas dos relacionamentos que eu havia deixado para trás. Voei para Campinas pela primeira vez em fevereiro de 2025. Não fiquei na casa da Avenida das Acácias. Fiquei em um hotel no centro. Natália trouxe Iris para me encontrar em um parque perto do rio. Iris estava cautelosa no início, agarrada à perna de Natália com uma mão e olhando para mim com olhos arregalados e desconfiados. Mas em 20 minutos ela estava sentada no meu colo, apontando para patos na água e dizendo: aquele, aquele, aquele. Eu assegurei seu pequeno corpo quente contra o meu e senti algo se abrir no meu peito que eu mantive selado por anos. Esta era minha sobrinha. Esta era a próxima geração, e ela cresceria conhecendo uma versão da família Matos que era diferente da que eu havia sobrevivido. Eu vi Paulina naquela viagem também. Ela veio ao hotel, apenas nós duas, e sentamos no restaurante do lobby e almoçamos. Ela parecia nervosa, da mesma forma que costumava parecer quando Geraldo estava prestes a entrar pela porta. Velhos hábitos morrem devagar, mas ela estava tentando. Ela me contou sobre o aconselhamento que estava fazendo, sobre as conversas que ela e Geraldo estavam tendo, sobre a forma como a dinâmica na casa havia mudado. Ela disse: Seu pai dorme no quarto de hóspedes agora. Perguntei por quê. Ela disse: Porque eu disse a ele que precisava de espaço. Eu disse a ele que, pela primeira vez em 40 anos, precisava descobrir quem eu sou sem ele na sala. Olhei para minha mãe e vi uma mulher que, aos 59 anos, estava apenas começando o trabalho que eu havia começado aos 26. Não a julguei pelo atraso. Algumas pessoas precisam de mais tempo para encontrar a porta. O que importa é que elas eventualmente a atravessam. Não vi Geraldo naquela viagem. Eu não estava pronta. Contei isso a Natália e ela passou a mensagem sem comentários. Ela não tentou me convencer. Ela não disse, ele mudou, ou ele está realmente sofrendo. Ela apenas disse, ok, quando você estiver pronta, ele estará aqui. Esse respeito pelo meu limite significou mais do que ela provavelmente sabia. Tiago e eu conversamos por telefone algumas vezes durante esse período. As conversas eram estranhas, forçadas, cheias de pausas que duravam demais. Não tínhamos o vocabulário para o que havia acontecido entre nós, porque o que havia acontecido não era um único evento, mas uma vida inteira de negligência acumulada. Ele me disse que havia começado a ser voluntário em um programa de mentoria para jovens em Campinas. Ele disse: Fico pensando em como eu era como irmão mais velho e quero ser melhor para alguém. Isso me impressionou. Tiago não era uma pessoa má. Ele nunca havia sido cruel. Ele havia sido passivo, o que de certa forma era pior, porque a passividade se disfarça de inocência. Ele estava tentando compensar agora, não consertando as coisas comigo, o que ele não podia consertar, mas aparecendo de forma diferente para outras pessoas. Eu respeitei isso. Em março de 2025, a Matos Soluções atingiu um marco. Assinamos nosso 50º cliente, uma rede hospitalar no Rio de Janeiro.
A receita anual estava projetada para exceder 3 milhões de reais. Promovi Félix a diretor de operações. Dei um bônus a cada funcionário. Um bônus. Fiquei na sala de conferências na sede da Lagoa Seca e olhei para a equipe que eu havia construído. 58 pessoas que apareciam todos os dias para fazer um trabalho que importava. E pensei na mesa da cozinha em Campinas, onde eu costumava escrever planos de negócios à meia-noite, enquanto Geraldo dormia em sua poltrona reclinável. Pensei nos 7 cadernos cheios de ideias que ninguém nunca pediu para ver. Pensei em todas as vezes que alguém me disse para ser realista. E percebi que ser realista nunca foi sobre ver o mundo com clareza. Era sobre limitar outra pessoa a uma versão da realidade que era confortável para você. Eu havia me recusado a ser limitada. E aqui estava a prova. Em abril de 2025, 6 meses depois das mensagens de voz, finalmente fui ver Geraldo. Dirigi para Campinas sozinha. Não contei a ninguém que estava vindo. Estacionei na casa da Avenida das Acácias, às 10 da manhã de um sábado, e sentei no carro por 10 minutos antes de ir até a porta. A casa parecia menor do que eu me lembrava. A pintura estava desbotada. As calhas que eu costumava limpar estavam caindo. A entrada da garagem tinha uma rachadura no meio que não estava lá quando eu fui embora. Bati na porta e Geraldo abriu. Ele olhou para mim e não disse nada por alguns segundos. Então ele se afastou e me deixou entrar. A casa cheirava o mesmo a café e amaciante de roupas, e algo ligeiramente velho que eu nunca consegui identificar. A poltrona reclinável ainda estava no mesmo lugar. A televisão estava ligada, mas sem som. Tudo estava exatamente igual e tudo estava completamente diferente. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu havia mostrado a Paulina. Minhas cartas de aceitação da faculdade, a mesma mesa onde Geraldo me disse que eu não era esse tipo de pessoa. Ele serviu 2 xícaras de café e colocou uma na minha frente e sentou. Ele olhou para mim do outro lado da mesa e disse: Eu não achei que você viria. Eu disse: Eu também não. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele disse: Eu li sobre sua empresa. Li tudo o que Natália imprimiu. E quero que você saiba que não entendo a maior parte. A tecnologia, as coisas da saúde, a receita. Mas eu entendo uma coisa. Você fez o que eu disse que você não podia fazer, e você fez isso sem mim. Essa é a coisa que me mantém acordado à noite. Não que você tenha ido embora, mas que você teve sucesso sem mim, porque isso significa que eu estava errado sobre tudo. Olhei para meu pai. Vi um homem que passou a vida inteira de pé e agora estava sentado curvado. Vi um homem que controlava tudo e todos ao seu redor. E agora estava enfrentando a única consequência que não podia controlar o conhecimento de que a filha que ele desprezou o havia superado em todos os aspectos mensuráveis. Não senti satisfação. Senti tristeza não por mim, mas por ele, pela versão de paternidade que ele havia escolhido e o custo que isso carregava. Eu disse: Eu não construí minha empresa para provar que você estava errado, pai. Eu a construí porque eu tinha que construir algo. Porque se eu não o fizesse, eu iria desaparecer. Ele assentiu. Ele disse: Eu sei. Eu sei disso agora. Fiquei por 2 horas. Não resolvemos tudo. Não choramos e nos abraçamos e prometemos recomeçar. Não é assim que as famílias de verdade se curam. As famílias de verdade se curam lentamente de forma desigual, com contratempos e silêncios e momentos de graça que aparecem sem aviso. Mas quando saí daquela casa, senti-me mais leve. Não porque eu havia perdoado Geraldo completamente. Porque o perdão não é um interruptor que você liga, é um processo que você vive. Mas porque eu havia enfrentado a coisa que me moldou e eu não recuei. Enquanto eu dirigia de volta para São Paulo, pensei na mulher que eu era 7 anos atrás. Aquela com a mala quebrada
e os R$ 200 e o elástico de cabelo segurando o zíper. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Ela não tinha ideia de que construiria uma empresa, compraria uma casa em dinheiro, falaria em palcos, contrataria 58 pessoas, se apaixonaria por um homem que respeitava seu silêncio, adotaria um cachorro que precisava dela ou sentaria em frente ao pai que a desprezou e o veria admitir que estava errado. Ela não tinha ideia de que nada disso era possível, mas ela fez isso de qualquer maneira. Ela pegou o ônibus, ela apareceu, ela ficou e ela construiu. É isso que quero deixar com vocês. Não as mensagens de voz, não o drama, não o confronto. Quero deixar com vocês a verdade de que quando alguém lhe diz quem você é, você não precisa aceitar. Você pode sair pela porta com nada e construir tudo. Você pode ser a pessoa que eles disseram que você nunca poderia ser. Você pode pegar o silêncio que eles lhe deram e preenchê-lo com sua própria voz. E um dia, talvez 7 anos depois, talvez mais, eles a ouvirão. E quando o fizerem, as únicas palavras que lhes restarão serão as que deveriam ter dito desde o início. Eu sinto muito. Meu nome é Sandra Matos. Tenho 33 anos e eu sou esse tipo de pessoa. Se esta história tocou algo dentro de você, agradeceria se você clicasse no botão curtir e se inscrevesse no canal. E se você tem uma história sua sobre família, sobre limites, sobre ir embora e se encontrar, deixe-a nos comentários. Eu leio cada um deles.